que esse grande irmão tem a passar pra gente, certo? K2 Produções, a rapaziada toda envolvida, tenho a satisfação, muita honra em apresentar e poder tornar viável e possível essa interação aqui hoje. Então gostaria que vocês chegassem, para chegar nessa interação aqui, me dar atenção, muito respeito aí ao irmão Eduardo, Carlos Eduardo Tadeu, com o lançamento do seu livro aqui. Gostaria que vocês fizessem muito respeito e demonstrassem grande atenção, de verdadeira mesmo, de coração. Firmeza rápida. Primeiramente, boa noite a todos. Satisfação enorme estar hoje aqui diante de vocês, porque cada encontro desse acaba sendo muito especial, tem uma motivação especial, porque justamente no dia a dia, a última coisa que a gente fala na periferia é sobre política, sobre violência, sobre a guerra que a gente vive. Normalmente a gente vive no pão e circo. A gente come migalha, assiste programas de televisão, assiste futebol e acha que o mundo está correto, que as coisas funcionam, que o Estado funciona pra gente. É bem o contrário. É bem o contrário. Quando eu escrevi o livro, justamente a minha intenção era provar que a gente vive numa guerra. Enquanto você está escrevendo rap, todo mundo acaba te marginalizando, colocando você como sensacionalista. Então busquei uma outra fórmula para reafirmar tudo aquilo que eu pensava, para colocar em pauta uma discussão que normalmente a gente não tem. A última coisa que a gente fala é sobre a necessidade da politização, sobre a necessidade da informação. E o que muda a vida realmente não é você ser o rapper famoso, não é você ser palestrante, até porque isso eu nem sou. Eu estou aqui hoje na condição de humano igual a qualquer um. O que muda a vida realmente é a informação, conhecimento. É você saber que tem um inimigo realmente querendo seu mal. E tem um inimigo realmente trabalhando para te derrubar, trabalhando para te massacrar, e ele prova o tempo todo. Cada favela é uma prova da intenção dele, cada pessoa passando fome, cada índice de mortalidade, entendeu? Então o inimigo está o tempo todo dando mostras da intenção dele, o quanto ele odeia a gente, e a gente, por outro lado, aceita pacificamente. Ele até ensinou a gente a ser pacífico, só que é um pacifismo conveniente, entendeu? Você é pacífico quando? Quando se trata de buscar o político, quando se trata de buscar seus direitos. Quando a gente está na favela, entre nós, a gente não é pacífico. A gente ataca o outro morro, a gente ataca o outro parceiro porque ele torce para outro time, porque ele curte outra banda. A gente não é pacífico. A gente apenas não tem o foco correto. Por quê? Porque esse tipo de evento não acontece. Entendeu? Normalmente o que acontece na periferia é a felicidade estúpida, o emburrecimento estratégico, porque na escola existe uma estratégia para deixar você alienado. Até porque não tem ciências políticas numa escola, pouco tem ciências sociais, pouco se fala sobre a sociedade. Então a intenção, quando um rapper vem aqui, é justamente falar para você aí, parceiro, está na hora de acordar. Está na hora de acordar, está na hora de ser inconformado. Está na hora de bater de frente com o sistema. Seu inimigo não está no morro, não é aquele bode expiatório que é vendido para você. É vendido para nós que o moleque de pistola é o perigo, ele é o criminoso da sociedade. Só que esse moleque de pistola não representa 1% do que faz um político. Essa semana até resolveram criar uma nova moda, que é amarrar quem tenta roubar no poste, entendeu? E na verdade tem uma aceitação. Quando você vê os comentários embaixo de cada vídeo, aonde tem um menor carente sendo aprisionado, espancado, linchado, você... prosseguindo, então você vê que embaixo da imagem que é uma agressão à nossa classe, é uma agressão à nossa etnia, é uma agressão a todas as pessoas da periferia que não tiveram nenhuma condição de se elevar, certo? Politicamente, socialmente, intelectualmente. Aí você vê lá o comentário favorável, todo mundo legitimando o nosso próprio extermínio. E isso é muito errado, porque parte de nós mesmos. Se você não reagir, ninguém vai reagir por você, mano. O opressor, ele domina a política há vários anos, ele está no comando há muito tempo e ele nunca administrou pra gente. Por quê? Porque pra ele, você não é nada. Você é uma sub-raça, um sub-humano, só serve para estar na linha de produção.
entendeu? Só serve para ser escravo essencial. O telespectador, o consumidor, o eleitor. Só que nós somos muito mais que isso. Quando você pega a periferia, que segundo os dados do próprio governo, somos 155 milhões de pessoas, nós geramos muito mais riqueza para o país do que qualquer playboy. Nós somos muito mais importantes para o país do que qualquer playboy. Nós não temos um papel secundário. Então não podemos ter a mentalidade de pedinte. Não podemos aceitar a escravização, não podemos aceitar o extermínio, não podemos aceitar o quarto do cortiço, a cela. Esse não é o nosso lugar. Esse não é o nosso lugar, com certeza. Nós fomos doutrinados a acreditar que é natural, que o moleque foi pro crime porque ele quer, que você passa fome porque é culpa tua. Não, irmão. Da mesma forma que a riqueza foi hereditária, que a capitania era hereditária, a senzala também foi, certo? Hoje o mano que é dono do hipermercado, que é dono do imóvel de alto padrão, que é dono da Ferrari, o ancestral dele foi um escravizador. Aquele que está na favela é porque tem um ancestral escravizado. Quando seu povo foi liberto, não teve nenhum tipo de reparação histórica, cultural, econômica. Foi apenas liberto e jogado à própria sorte. Então não existe uma lâmina que cortou o nosso passado, existe um fio condutor sim. Entendeu? Então é culpa do sistema. O seu inimigo ele está na política. Ele está na política, ele mente para você o tempo todo. E por que ele mente? Porque ele não quer você ocupando. Ele sabe que você representa 90%. Se você representa 90%, você teria que ter essa representação em todos os setores, nos 3 poderes, em qualquer lugar. Hoje, no partido político, se você fizer uma enquete, 1%, 2% veio da periferia. Eu não quero me representando aquele que não pisou na periferia, aquele que não veio da favela. Por que um homem que não veio da favela pode me julgar? Se ele nunca viveu o que eu vivi, se ele nunca pisou numa favela, nunca entrou num barraco, nunca viu uma pessoa passando fome, ele nem entende por que você vai para o crime. E nós estamos hoje aqui discutindo também sobre maioridade penal. É o sistema o tempo todo falando para você, mano, eu vou te massacrar de uma maneira ou outra. Eu vou te matar de uma maneira ou outra. E por quê? Porque não tem reação nenhuma. Enquanto não tiver reação, enquanto a gente não trocar o foco, não entender que para mudar a gente tem que mudar o nosso próprio comportamento primeiro, isso sim é revolução. Buscar informação, buscar o conhecimento. Primeiro, para se libertar, você tem que libertar a sua mente. Tem que parar de acreditar no inimigo, tem que parar de assistir a televisão e achar que está tudo bom. Não, o classe média aqui é o que ganha R$141, entendeu? Pela tabela do governo, quem ganha 70 é indigente, quem tem uma renda per capita de 140 é pobre, quem tem R$141 por mês, esse é o classe média. Somos a única classe média do mundo que passa fome. A única classe média do mundo que se der um rolê de carro, a polícia enquadrar, a polícia mata. Somos a única classe média do mundo que está nos presídios. Por quê? Porque é mentira. O Bolsa Família é mentira, o Mais Médicos é mentira, qualquer programa eleitoral é apenas para angariar voto. Não tem nenhuma preocupação sobre nós, mano. Ninguém está ali representando nossos interesses, entendeu? Cada dado estatístico prova que isso é verdade. Quando você tem 17 milhões de analfabetos, isso é uma prova. Quando você tem um monte de desempregados, isso é prova. Quando você tem um monte de gente na favela, certo? Morando lá e acreditando que a ascensão social é ter um celular, isso é uma prova. Quando a gente fala sobre favela, a gente não está falando sobre quilombo. Muita gente acha que a favela é o nosso lugar, é o quilombo e tal. Não é um refúgio. Nós estamos ali porque existe um apartheid social. O inimigo cansou de ter a senzala perto da Casa Grande. Agora ele quer você distante, na área menos valorizada, aonde a polícia pode chegar e matar o tempo todo e não acontece nada. No máximo o que acontece é o julgamento cenográfico. O que é o julgamento cenográfico? Vamos fingir que a gente julga, vamos fingir que a gente condena. Aquele que massacrou na periferia pega 200 anos, mas ele vai cumprir 6 meses. Ele vai cumprir 6 meses por quê? Porque ele matou aquele que pro playboy não é ninguém, é a sub-raça. E eu olho aqui pra vocês, eu não vejo a sub-raça, eu vejo o futuro do país, mano. Se realmente a gente quer um país onde as pessoas não passem fome, um país igualitário, um país armado, um país que não é militarizado, onde você pode sair na rua sem o perigo de ser morto porque alguém vai te assaltar, sem o perigo de ser morto porque a polícia vai te matar por causa da cor da sua pele, ele passa por aqui. Ele passa por aqui. Eu sempre falo que a gente tem que acreditar no nosso próprio potencial. Aquele que tem mentalidade para administrar uma biqueira, administrar a economia do país, entendeu? Eles fizeram a gente acreditar que a gente só tem talento para criminalidade. Não. Quem nasce para criminalidade é o playboy. Eu acredito, se a gente for agora em qualquer CDP, em qualquer penitenciária, e fizer uma pesquisa e perguntar, irmão,
Se eu te desse um dinheiro para você sobreviver dignamente, você iria para o crime? A maioria dizer que não. Entendeu? Quem vai para o crime, mesmo tendo uma condição financeira da hora, é o político, é o playboy. Ele precisa de uma conta de $1 bilhão, ele precisa de campo de concentração, ele precisa escravizar. Nós não somos assim, mano. Nós somos reflexo das ações do playboy. Aquele moleque que está armado, que é vendido como bode expiatório, o cara do morro, é apenas o reflexo. Ele é a causa. E nós temos que combater não o efeito, nós temos que combater aquele que